YouTube, estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue nas redes sociais, né? E se eu fosse você, eu não pulava esse vídeo, né? Nem adiantava assistir o vídeo todinho, porque tem muita informação bacana aqui hoje, né? Sobre a pesquisa, sobre a rejeição de Bolsonaro, né? Sobre a popularidade de Lula, né? As porcentagens tudinhas aí, as pesquisas, tudo que foi feito aí pela Vox Populi, a gente vai mostrar aqui para vocês. Então veja aí até o final, né? As rejeições aí de Bolsonaro e as aprovações aí de Lula, né? Com relação, e o julgamento também, tudo a gente vai falar aqui, galera. Então assista nosso vídeo até o final, galera, e compartilha nas redes sociais. O Vox Populi fala, né? Rejeição a Bolsonaro vai a 40% e a maioria dos brasileiros defende um novo julgamento para Lula, né? Em uma nova pesquisa, Vox Populi revelou a dimensão do estrago causado pela eleição de Jair Bolsonaro, que só é presidente em razão da exclusão do ex-presidente Lula no processo eleitoral de 2018, né? Enquanto a rejeição a Bolsonaro saltou de 26% para 40%, a maioria dos brasileiros, 53%, já defende um novo julgamento para o ex-presidente em razão das revelações da Vaza Jato, né? O jogo está mudando em favor de Lula, né? Depois de todas essas revelações aí, né, da Vaza Jato, né, pelo The Intercept Brasil, os brasileiros começaram a ter uma outra visão, né, imposta àquilo que foi passado pela mídia, né, principalmente pela Globo e os seus ataques a Lula e os demais partidos de esquerda, né? Entre abril e agosto deste mesmo ano, a avaliação negativa de Jair Bolsonaro como presidente saltou de 26% para 40% dos eleitores consultados em pesquisa nacional Vox Populi. Enquanto a aprovação caiu de 26% para 23%, junto a uma queda de 39% para 35% dos que consideram seu desempenho regular, apenas 2% não responderam à questão. A reprovação representa a soma dos que consideram o desempenho ruim, 13%, e péssimo, 27%, ou mais de um quarto dos pesquisados. Enquanto a aprovação soma apenas 18% de bom e 5% de ótimo. A avaliação do desempenho de Bolsonaro, né? Aqui são alguns números dados aí pela Vox Populi, né, em pesquisa. Ótimo, né? As pessoas que acreditam que o governo de Bolsonaro é ótimo, 5%, né? Bom, 18%. Regular, 35%. Ruim, 13%. Péssimo, 27%, né? Ou seja, ruim e péssimo, fazendo a soma aí dá 50%, né? Não souberam responder ou não sabem 2%, né? A reprovação se dá à maneira como o Bolsonaro faz política, né? As ideias que defende, o modo como se relaciona com as pessoas e os opositores. O chamado bolsonarismo, né, aumentou de 30% para 47%, ou quase metade dos pesquisados. A aprovação ao bolsonarismo despencou de 30% para 23% no mesmo período, enquanto os que se consideram neutros nessa questão passaram de 30% para 27%. Só 4% não responderam à questão, e Lula continua sendo o melhor presidente para 50% das pessoas. A queda expressiva da avaliação do desempenho de Bolsonaro verifica-se em todas as regiões e segmentos de sexo, idade, renda, escolaridade e religião. Segundo o levantamento, que ouviu 1.987 pessoas em 119 municípios entre 23 e 26 de agosto, a pesquisa tem margem de erro de 2,2% e capta os impactos da aprovação da reforma da Previdência na Câmara, a crise das queimadas na Amazônia e os ataques do presidente aos governadores do Nordeste, né? Para quem lembra aí, né, os ataques que Bolsonaro fez a governadores do Nordeste. O pior desempenho do presidente se verifica no Nordeste, né? 47% de negativo, 18% positivo e 32% regular. Seguido do Sudeste, 37%, 27% e 34%, respectivamente. E Norte, 35%, 22% e 4%. No Sul, há praticamente um empate, né? 29%, 32% e 34%. A reprovação a Bolsonaro entre homens cresceu de 29% para 35%, e entre mulheres de 31% para 44%. Entre jovens saltou de 29% para 40%, entre adultos de 26% para 41%, e cresceu de 29% para 33%
entre outras pessoas de idade madura. A reprovação, então, cresceu de 34% para 40%, entre pessoas com ensino fundamental, de 26% para 39%. Entre as com ensino médio, de 28% para 39%. No ensino superior, tornando-se praticamente igual em todos os níveis de escolaridade, entre pessoas de baixa renda, saltou de 32% para 43%. Na faixa de renda média, de 27% para 37%. E de 23% para 36% na renda alta. Entre os que se declaram católicos, a reprovação saltou de 33% para 42%. 42% dos católicos desaprovam o governo de Jair Bolsonaro. Entre os que se declaram evangélicos, a reprovação aumentou de 21% para 31%. Então, subiu aí, galera, saltou aí 10% a negatividade, aumentando aí entre o meio evangélico com relação a Bolsonaro. Empatando com a aprovação que variou de 29% para 31%, com a queda de 42% para 36% no regular. Entre abril e junho foi de 57% para 59% a percepção de que o Brasil está no caminho errado, enquanto passou de 33% para 31% a opinião de que o país está no caminho certo. Com 10% que não responderam ou não sabem, 52% se declaram insatisfeitos em relação ao Brasil e 15% estão muito insatisfeitos, somando 67% de insatisfação. Número semelhante aos 70% de abril. Os que se dizem satisfeitos são 29% e os muito satisfeitos são 2%, somando aí 31%, 29% em abril. Bolsonaro versus Lula, Comparando o governo atual e os outros anteriores, para 62% das pessoas, o governo do ex-presidente Lula foi o que teve as melhores condições de vida, Lula continua aí ganhando, de Bolsonaro e demais presidentes. Emprego, maior renda, menor inflação, etc. Apenas 5% considera que o Bolsonaro proporciona melhores condições de vida. Lula é considerado o melhor por esse critério até entre eleitores de Bolsonaro, 32% contra 16% que dizem que o melhor governo é o atual. Para 50%, Lula é o melhor presidente que o país já teve. Seu governo foi positivo para 62%, regular para 23% e negativo para apenas 13%. A Vox perguntou qual o sentimento como uma pessoa em relação a Lula, Bolsonaro e FHC. 30% disseram gostar muito de Lula, 11% de Bolsonaro e 5% de FHC. 23% disseram gostar um pouco de Lula, 20% de Bolsonaro e 18% de FHC, Fernando Henrique Cardoso. 22% não gostam nem desgostam de Lula, 24% de Bolsonaro e 38% de FHC. Os que não gostam mais não chegam a detestar. Lula são 16%, de Bolsonaro 23% e de FHC 17%. E os que se dizem que detestam, não gostam de jeito nenhum de Lula, são 8%, de Bolsonaro 21% e de FHC 16%. Em relação à pesquisa de abril, o percentual dos que gostam muito mais um pouco de Lula como pessoa cresceu de 48% para 53%. O dos que não gostam e nem desgostam passou de 26% para 23%. E o dos que não gostam, não chegam a detestar, mas detestam, permaneceu em 23%. Os que detestam ou não gostam de Bolsonaro como pessoa saltaram de 28% para 44%. Os neutros caíram de 33% para 24%. E os que gostam muito ou um pouco passaram de 18% para 30%. Novo julgamento para Lula, A pesquisa também conseguiu captar o sentimento da população sobre os diálogos entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Revelados pelo site The Intercept Brasil e outros veículos desde 9 de julho, apesar da censura da Rede Globo, 53% disseram ter tomado conhecimento dos diálogos em que Moro orienta a ação dos procuradores e revelam outras irregularidades proibidas por lei. Para 47% das pessoas pesquisadas, Moro agiu de forma incorreta, enquanto para 26% ele agiu corretamente e 27% não sabe ou não responderam à questão. Lula tem direito a um novo processo de julgamento sem irregularidade, igual 53% das pessoas do Brasil
acreditam que Lula tem direito a um novo processo. Deve ser mantida a sentença atual de Lula e ele deve continuar preso, né? Igual 35%, ou seja, 35% das pessoas acreditam que Lula deve continuar preso e a sentença contra ele permanecer. Não souberam ou não responderam, igual 12%. Com base no que a imprensa divulgou, a Vox Populi perguntou se Lula deveria ter direito a um novo processo, sem irregularidades, para que sejam averiguadas se ele cometeu ou não algum crime. Ou a sentença deve ser mantida e ele continuar preso. 53% responderam que Lula tem direito a um novo processo e um julgamento sem irregularidades. Enquanto 35% disseram que deve ser mantida a sentença atual e ele deve continuar preso. 12% não souberam ou não responderam. Queremos sua opinião. O que o STF deveria fazer? Anular a condenação e mandar soltar Lula, abrindo um novo processo, ou manter a condenação à prisão dele? Perguntou a Vox Populi. 47% responderam que o STF deve anular a condenação e mandar soltar Lula, enquanto 37% disseram que o STF deve manter a condenação e a prisão de Lula. 15% não responderam ou não souberam responder. A Vox Populi voltou a perguntar se a condenação e a prisão de Lula ocorreram por motivos políticos ou se foi um processo normal. O número de pessoas que dizem que a condenação foi política cresceu de 55% para 58%, em relação à pesquisa feita em abril. Os que consideram a condenação normal caiu de 37% para 34% no mesmo período, permanecendo iguais os 8% que não responderam ou não souberam. A avaliação de que Lula cometeu erros, mas fez muito mais coisas certas pelo povo e pelo Brasil passou de 65% em abril para 68% em agosto, enquanto passou de 30% para 28% o percentual dos que dizem que o ex-presidente errou muito mais do que acertou. Em anexo às tabelas com as perguntas sobre a situação do país, as avaliações sobre Bolsonaro, Lula e a prisão do ex-presidente, né? Canal Ezequiel Escritor, o canal democrático de esquerda onde respeitamos todas as opiniões desde que não hajam ofensas. Você pode opinar, dar a sua opinião, sendo de esquerda ou de direita, desde que não haja ofensas, né? Para que a gente possa estar aí debatendo. Pois é, pessoal, essas são todas as pesquisas aí feitas pela Vox Populi, né, que teve bons acertos e aproximações de margem de acertos, mais do que de erros no ano passado, nas eleições. Essas são as pesquisas aí, feitas pela Vox Populi, né? Bolsonaro, né, teve rejeição de 40%, né? E a maioria dos brasileiros defende um novo julgamento para Lula. E dê aí a sua opinião, diga o que você acha nos comentários. Hashtag Deus em primeiro lugar, valeu galera, hashtag Lula livre e até o próximo vídeo.